Oi pessoal! No vídeo de hoje, vocês vão se emocionar com uma das cenas mais impactantes da história da Seida. Depois de passar por tantos julgamentos, rejeições e dificuldades, ela toma uma atitude que muda completamente o rumo da sua vida. Você vai ver um momento de explosão, de coragem e também de muita vulnerabilidade. Inclusive, um gesto inesperado do Arif vai surpreender não só a Seida, mas todos ao redor. E ainda tem um confronto tenso com o Henry que promete mexer com o coração de todo mundo. Quer saber o que levou Seida a cortar o cabelo chorando sozinha em casa? E o que ela realmente sente por Henry e Arif? Fica comigo até o final, porque essa história vai mexer com você. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar da Seida. Vamos pro vídeo. Tudo começa quando Seida diz para Bahar que Henry pensou que ela tinha segundas intenções e a julgou por ter tido um filho com ele. Bahar responde que ele não poderia fazer isso, pois não conhece Seida direito. Seida então explica que Henry a conheceu quando ela era bem nova e que, para ele, ela sempre foi apenas uma menina problemática. No entanto, agora ela não é mais uma jovem inconsequente. Bahar pergunta o que ela pretende fazer, já que perdeu o emprego. Seida diz que vai voltar a trabalhar na casa noturna. Bahar não gosta da ideia e se mostra preocupada. Seida explica que está fazendo isso por causa do filho, pois precisa de dinheiro e não pode se dar ao luxo de ficar sem trabalhar ou escolher o tipo de emprego. Bahar abraça Seida e a consola, dizendo que entende sua situação e que se ela precisar de algo pode contar com eles. Ela pede para Seida não se preocupar. Seida responde que está muito feliz por ter Bahar por perto, que se sente mais forte com ela ao lado, e que não tem mais ninguém nessa vida que a abrace, chore com ela ou diga para não se preocupar. Bahar a abraça novamente e diz, temos uma a outra. Bahar decide ir embora, e Seida acompanha até o ponto de ônibus. No caminho, Seida comenta que Arif disse que terminou com Bahar. Ela confirma, dizendo que não havia outra saída. Seida pergunta se Bahar vai ficar com Sarp, e Bahar questiona se Arif disse isso. Seida responde que é o que ele acha. Já irritada com toda a situação, Bahar pergunta por que não pode simplesmente ficar sozinha e por que precisa escolher alguém. Ela diz com firmeza que não escolheu ninguém, que não quer saber de homem nenhum, que não precisa de homem na sua vida, e que não é obrigada a ter alguém. Afinal, cuidou dos filhos sozinha por muito tempo sem a ajuda de ninguém. Seida diz que não duvida da força de Bahar, mas lembra que o coração tem vontade própria, e pergunta se ela pretende viver sozinha para sempre. Bahar responde que não está pensando nisso no momento, e logo em seguida diz que se voltasse com Sarp, Seida a odiaria e a julgaria. Ela também admite que não seria feliz com Sarp, pois ainda se sente magoada e cheia de dúvidas por causa dele. Além disso, há Peril e Sirin, o que torna impossível ter uma vida tranquila com ele. Seida diz que não liga para o Sarp e que por ela, ele poderia ir para o inferno, mas admite que não entende o caso de Arif. Bahar responde que Arif não tem defeitos, é uma boa pessoa e que ela é muito grata por tê-lo conhecido. No entanto, está difícil, porque parece que o destino não quer os dois juntos. Ainda assim, Bahar sorri e diz para Seida que se Sarp não tivesse voltado, ela estaria com Arif e seria muito feliz ao lado dele e das crianças. Seida pergunta qual o problema de Sarp ter voltado, já que isso não deveria interferir na relação entre ela e Arif. Bahar explica que é complicado, pois os filhos são loucos por Sarp, e se ela disser que vai casar com Arif, eles podem culpar Arif e sentir raiva dela. Seida concorda que ela tem razão. Bahar diz que por isso não tem opção e que vai cuidar dos filhos sem pensar em relacionamento. Seida então aconselha Bahar, dizendo que se um dia ela for escolher alguém, que escolha Arif, porque é visível como ela fica feliz ao lado dele. E mães felizes fazem os filhos felizes também. Bahar fica pensativa com as palavras de Seida, mas não responde nada. Nesse momento, Bahar se lembra de algo e comenta que a ex-chefe da Elis disse que Seida havia quitado todas as dívidas com a loja, depois de tê-la quebrado. Seida fica sem entender, dizendo que não pagou nada. Bahar admite que também achou estranho, mas afirma que foi o que a ex-chefe contou. Nesse instante, o ônibus de Bahar chega e ela vai embora, enquanto Seida fica intrigada, tentando entender como sua dívida foi quitada. Seida vai até Arif e diz que a dona da loja, onde ela quebrou tudo, contou para Bahar que alguém pagou pelos danos. Arif tenta encerrar o assunto dizendo que depois conversam, mas Seida insiste, dizendo que precisa falar naquele momento, pois estava devendo uma quantia muito alta e queria saber quem quitou a dívida. Nesse momento, ela descobre que foi Arif. Ele admite que deu um jeito de resolver tudo.
Intrigada, Seida pergunta como ele conseguiu, já que o valor era muito alto. Yusuf, que estava ao lado e não sabia da atitude do filho, revela que Arif vendeu o carro para conseguir o dinheiro. Irritado, Yusuf repreende Arif, dizendo que ele não tem obrigação nenhuma de ajudar uma mulher da rua. Seida se revolta com as palavras dele e parte para cima de Yusuf, agredindo-o na frente de todos. Logo em seguida, Yusuf foge. Seida, ainda abalada, vai até Arif e pergunta se é verdade que ele vendeu o carro por causa da dívida dela. Arif responde que já planejava vender o carro, e que, como o dono da loja ameaçava colocá-la na cadeia, decidiu resolver o problema. Emocionada, Seida volta para casa. Lá chora muito, mas não de tristeza, e sim porque sente que não está mais sozinha. Ela vai até o banheiro, pega uma tesoura e corta o próprio cabelo, dizendo para si mesma que agora tem pessoas que se importam com ela. Depois dessa transformação, Seida toma uma atitude e decide conversar com Henry. Já com um visual novo, ela o procura e diz que precisa falar com ele. Henry concorda e pede para ela se sentar. Seida começa dizendo que da última vez que ele foi até sua casa irritado, ela travou e não conseguiu dizer tudo o que queria, pois não queria tocar em certos assuntos. Explica que pensou melhor e até dá razão a Henry em alguns pontos, mas deixa claro que não é mais a jovem que ele conheceu. Seida desabafa, dizendo que muitos a julgam por ter trabalhado em uma boate, mas que aprendeu a ignorar esse tipo de julgamento. Ela diz que entende o pensamento de Henry e que não o culpa. Henry permanece calado sem expressar nenhuma reação. Seida então revela que não contou sobre seu filho porque sabia que seria julgada e por isso escondeu. Henry responde que se ela tivesse contado desde o início, ele talvez não teria reagido daquela forma, pois ficou confuso com a situação. Seida concorda, mas deixa claro que não quer nada de Henry, nem dinheiro, nem ajuda, apenas queria uma coisa, que ele a visse com os mesmos olhos de antes, sem pensar coisas ruins sobre ela. Diz que se importa com as pessoas ao seu redor, que não tem ambições e só deseja ter saúde e paz. Henry, indiferente, responde apenas que está tudo bem. Percebendo que suas palavras não tocaram Henry, Seida decide ir embora e se despede dele, e assim, Seida dá mais um passo em sua jornada de superação. Mesmo com tantas feridas e julgamentos, ela encontra força no amor pelo filho e no apoio de quem realmente se importa. O gesto de Arif mostrou que às vezes os verdadeiros laços não vêm do sangue, mas da empatia e do coração. A conversa com Henry pode não ter terminado como ela esperava, mas Seida segue firme, com a cabeça erguida, o coração mais leve e a certeza de que não está sozinha. Se você gostou desse resumo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!